No dia 5 de junho, que foi ontem, comemora-se o Dia do Meio Ambiente, data que foi fixada em Assembleia das Nações Unidas em 1972. Aproveitando, eu quero comentar com vocês um pouquinho de como que está a situação ambiental aqui em Porto Alegre. Estou numa praça aqui fazendo jus a essa data. Não tem como começar esse assunto sem lembrar que há um ano atrás aconteceu a enchente, a grande enchente de Porto Alegre, enchente de 2024, que foi a maior tragédia natural da história da nossa cidade e do estado do Rio Grande do Sul. Essa enchente, ela afetou cerca de 2/3 do estado, é algo gigantesco, superando a também histórica enchente de 1941. De lá para cá, ao meu ver, muito pouco se fez em ações práticas, ações concretas que pudessem evitar uma nova tragédia desse tipo. Até se construiu sim novos diques de contenção, se mudou algumas estruturas no centro da cidade e na zona sul, principalmente nesses dois pontos, se renovaram alguma parte do equipamento de proteção, né? Mas ainda assim é algo que me parece muito inadequado, muito insatisfatório e que repete um padrão histórico da cidade. Vejam, gente, nós temos em Porto Alegre um sistema de proteção contra enchentes que ele é modelo no mundo e que realmente não deu conta de segurar o que foi aquele volume de água que tivemos no ano passado. Mas vejam, esse modelo, esse sistema de proteção, ele não foi executado, não foi feito a cabo da maneira que tinha sido concebido lá nos anos 40, quando foi começado, né, quando foi iniciado. Esse sistema ele começa com o Loureiro da Silva, prefeito da cidade, durante a enchente de 1941, e aí ele vai ficar pronto só nos anos 70. Então, inclusive a enchente, esse sistema já tinha sido praticamente abandonado, né? Só que teve uma enchente em 67 que foi enorme também, e aí o sistema foi de novo pegue para ser construído, né? Tinha uma parte dele já tinha sido feita, e aí no começo dos anos 70 eles concluíram como ele é hoje, mas ele nunca foi feito da maneira como tinha sido concebido pelos técnicos originalmente, que eram técnicos holandeses e brasileiros. Inclusive, durante a enchente, essa última agora de 24, a gente viu uma incompetência muito grande da gestão pública em todos os níveis. É claro que a municipal acaba sendo destacada por ser aquela mais responsável, né? Mas mesmo a nível estadual, federal, parece que houve uma falha que mostra como nós estamos a ver navios. Por isso que uma parte da população foi dando aqueles slogans, né? Nós por nós e coisas do tipo assim, né? E ao mesmo tempo, ao atacarmos exclusivamente o prefeito, o governador, a gente esquece problemas estruturais maiores. Claro que eles têm que ser responsabilizados também pela péssima gestão e pela péssima eficiência ao não prestar serviços básicos de maneira eficiente. Mas nós não podemos esquecer questões estruturais muito maiores. Como que é gerido o sistema ambiental porto-alegrense, gaúcho, brasileiro ao longo desses tempos? Ele vem sofrendo uma série de ataques. E isso é algo que tem que ser muito mais enaltecido e até com conhecimento histórico do tema. Inclusive, tem um problema muito claro aí e que se reflete em outras áreas, que é justamente o fato de que nós seguimos ocupando de maneira predatória áreas inundadas, áreas úmidas, áreas inundáveis. Nós estamos avançando a ocupação de moradores próximas das áreas de rio, inclusive agora com grandes empreendimentos. Nós temos novos shoppings à beira do Rio Guaíba, nós temos mais áreas, nós temos, por exemplo, na zona sul da cidade, nós temos áreas ocupadas por novos edifícios, áreas ocupadas por empreendimentos mobiliários de alto padrão que estão entrando em áreas da Belém, da zona sul lá, Ípica.
Inclusive, nós temos visto um avanço sobre áreas verdes, áreas de preservação ambiental que estão sob ataque, que também tem diminuído nossas áreas verdes. Vejam, gente, Porto Alegre nos anos 90 chegou a ser a capital mais arborizada do Brasil, e essa realidade hoje ela é longe de se repetir como foi naquele tempo. E ainda mesmo naquele tempo tinha que melhorar, mas não, de lá para cá piorou muito. Inclusive, o Rio Grande do Sul, ele foi pioneiro em leis de proteção ambiental nos anos 70 e 80, mas hoje é o estado que mais permite, que mais tem sido regressivo na sua legislação ambiental. Nós temos também o problema das depredações e do desmatamento em áreas verdes urbanas. Um grande exemplo disso é uma área fronteiriça entre os municípios de Porto Alegre e Viamão, que é o Parque Saint-Hilaire, que sofreu ali uma devastação ambiental, um ecocídio terrível e que ainda está em curso. Temos o Morro do Osso, na Zona Sul, que também vem sendo alvo de empreendimentos imobiliários, vem sendo também ocupado de maneira irregular, de forma sistemática, e toda aquela região ali da Zona Sul. Nós temos associado a isso até mesmo uma piora na qualidade do ar na cidade. Nós temos um aumento de temperatura confirmada em diversos bairros da capital. Gente, sendo bem sincero, a gente não pode enclausurar essa crítica a uma pequena gestão, um pequeno mandato de um ou outro prefeito ou governador. Isso não tem cabimento, ainda que nós tenhamos hoje uma prefeitura, por exemplo, que tem aumentado a entrega do patrimônio público para a iniciativa privada. E isso piora sim o problema, porque são empreendimentos que acabam avançando o desgaste natural. Nós temos hoje um solo que está cada vez mais desgastado por ações humanas. Mas é importante lembrar que nós também conseguimos muitas vezes alguns avanços, nós conseguimos parar diversos processos. Nós temos o problema da Fazenda Arado, que está judicializado, que é um grande parque de proteção ambiental que hoje também está sob risco. Mas esse caso, o tema do Morro do Osso, entre outros, são temas que ainda têm alguns freios, porque justamente existem organizações, existem pessoas que se organizam lá no bairro Belém Novo, na Hípica, de várias partes da cidade. O Parque da Redenção também é alvo de especulação imobiliária. Nós temos a questão do Parque Marinha do Brasil, o Parque da Harmonia. Todos eles sofreram processos agressivos com relação a empreendimentos. E em muitos casos a sociedade civil, de maneira organizada, conseguiu no mínimo mitigar esses efeitos, ainda que em alguns casos seja insuficiente. Mas o que eu quero dizer é que nós temos que continuar nos organizando, pressionando para que a gente possa salvar o resto que nos cabe. E não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar, se inscrever aqui na Cinemateca Histórica e falar para vocês aí que lugares da cidade que vocês veem que tem um grande retrocesso ambiental, que lugares que vocês veem esperança, o que vocês sugerem. Diga aí o que vocês acham desse tema.